IndyCar. Olá, meus amigos, o esporte de todo o Brasil, começando para você, retrospectiva 2018 da Fórmula Indy. Vamos acompanhar as 17 etapas, muita emoção, velocidade, adrenalina, estreia de pilotos brasileiros e nós vamos acompanhar a partir de agora. Comigo está Celso Miranda, especialista em automobilismo, e aí nós vamos fazer essa retrospectiva, Celso, levando um pouquinho de cada etapa ao amigo da Band. É isso mesmo, Eduardo Vaz. Essa temporada foi muito boa porque a gente teve mudanças técnicas nos carros da Fórmula Indy. Ficaram mais difíceis de serem pilotados e acertados, ou seja, as equipes e os pilotos tiveram de trabalhar muito nessa temporada 2018. Bom, é a estreia do Aero Kit. Vamos ver, a primeira etapa São Pittsburgh. Olha aí, ó, quem venceu foi o Bourdais, mas a briga mesmo era entre o Rossi e o Robert Wickens. Dois pilotos que fizeram uma excelente festa no começo da temporada, pilotos novatos, né? O próprio Matheus Leis, que largou, fez um primeiro treino muito bom, mas acabou tendo problemas ao longo da prova. Agora, em termos de acidente, o acidente que definiu a corrida, né? O Wickens canadense andou muito bem, poderia ter sido vencedor, mas os dois pilotos lá na frente, ele e o Rossi, se enroscaram e sobrou para ele, ó, Bourdais. A experiência do Sebastian Bourdais. Olha, o Tony foi o 11º e o Matheus Leis foi o 24º. E aí nós tínhamos também, né, a expectativa do Pietro Fittipaldi, que ia correr durante o ano, ia fazer 2 categorias. Nós vamos acompanhar aqui durante a retrospectiva. Até ele aí, ó, encontrando o muro em Phoenix. Phoenix, uma pista extremamente difícil para qualquer piloto. Imagina para um piloto que não tem tanta experiência. E aí a equipe AJ Foyt mostrando que é uma equipe que não é tão estruturada quanto as outras, né? Errando ali na troca do Matheus Leis. O Joseph Newgarden venceu o Phoenix. O Dixon foi 4º, Tony foi 8º, Matheus foi 19º e o Pietro Fittipaldi foi o 23º. E mostrando que seria um grande nome ao longo da temporada, o Wickens foi segundo colocado logo na primeira prova no oval. Bom, já estamos agora aí na terceira etapa, Long Beach. Nós tivemos a vitória do Alexander Rossi. Excelente esse piloto, ganhou vários campeonatos na fase de preparação, né, no começo dele, na categoria. E o mais interessante é que a gente tem na equipe Andretti também um excelente equipamento dado a esse piloto. E aí, ó, os problemas normais de uma pista de rua, né? Falta espaço e empurrar o Bourdais. Bom, o Rossi, que venceu Long Beach, acabou assumindo, né, a liderança do campeonato. O Tony foi 8º, o Dixon 11º e o Matheus Leis na 14ª posição. Ou seja, a terceira prova do campeonato, a equipe Chip Ganassi ainda não tinha entendido muito bem essa história desse pacote aerodinâmico dos carros da Indy. Agora estamos no Grande Prêmio do Alabama, com a vitória do Joseph Newgarden e muita água. E quando tem água, meu amigo, os carros aquaplanam. Olha, o próprio Will Power, um cara que anda sempre muito bem nesse tipo de pista e nessa condição acabou achando o muro. Bom, aí a corrida foi interrompida, ficamos quase 2 horas esperando secarem a pista e a vitória foi do Joseph Newgarden. O Dixon foi 6º, o Matheus Leis o 12º e o Tony o 18º. Nesse tipo de situação, as equipes mais bem estruturadas é que mostram a sua capacidade de tomar as boas decisões e claro que a tranquilidade do Newgarden, já campeão, fez diferença também nessa prova. Quinta etapa, Grande Prêmio de Indianápolis, uma corrida antes das 500 milhas. Será que os pilotos já estavam acostumados com o AeroKit? Ainda não. Ainda tinha muita coisa para ser aprendida e entendida, porque o carro ficou muito, muito sensível. E nessa pista, no circuito misto de Indianápolis, a gente viu de novo, né? Os novos pilotos que chegaram e não tiveram aquele problema de adaptação foram se dando melhor. É o caso do Wickens de novo. Bom, quem venceu foi o Will Power e essa corrida nós tivemos o Hélio Castro Neves. Voltando para a categoria. É isso aí, fazendo aquecimento, né, para as 500 milhas. E olha que ele estava até bem, ele foi arriscar, ele acabou em 6º. O Tony, 14º, o Matheus Leis em 21º. Muito bem, aí na volta do intervalo nós vamos com as 500 milhas, 102 provas disputadas, 102 anos. Voltamos já com retrospectiva da Indy 2018. Fórmula Indy é aqui na Band.
Carpenter's not going to have enough, is he? 2 corners to go. Will Power's going to win the 102nd running of the Indianapolis 500-mile race. Vem o Will Power, vem para a quadriculada, vem para o pano, vem para vencer as 500 milhas de Indianápolis. Will Power! Vencer as 500 milhas realmente é para poucos, né? E aí o Will Power venceu 2018. Nós tivemos brasileiros fazendo sucesso e sucesso também nas 500 milhas, que é a prova mais tradicional do automobilismo mundial, né, Celso? É uma grande prova, uma festa. E nesse ano a gente teve a volta para as pistas, na verdade, para se despedir, né? Danica Patrick, mas a corrida lá não foi muito bem, não. Muito bem, vamos lá. Vamos com as 500 milhas de Indianápolis. Com a vitória do Will Power, Ed Carpenter, que aliás o Ed Carpenter nessa temporada 2018 só correu em circuito oval. O Ed Carpenter capricha muito nas corridas em oval, ele se dá muito bem, principalmente em Indianápolis, ele é morador da cidade, né, do pequeno município de Speedway, se dá muito bem por ali. Agora, como os carros estavam muito ariscos, muito difíceis de serem pilotados, muitos acidentes também acabaram acontecendo. Nas mãos aí do Ed Jones, por exemplo, segundo piloto da Chip Ganassi, não foi bem nessa temporada, um piloto estreante, esperava-se muito mais da competência desse piloto. E os acidentes foram acontecendo ao longo de toda a prova. Bom, e aí vem o crescimento, foi despedida da Danica Patrick. No né? muro. No muro, E aí vem também a ascensão de Scott Dixon, né? Ele foi terceiro nas 500 milhas de Indianápolis. Ou seja, com um pouco mais de tempo para entender o carro, entender essa aerodinâmica, a equipe Chip Ganassi começou a despontar no campeonato. Sebastian Bourdais, você vê um cara super experiente, excelente piloto, acabou rodando. O mesmo aconteceu com o Hélio Castro Neves. Bom, e quando o Hélio chegou no box, ele pediu, né, para correr 2019. Já está preparando o terreno. Seria muito bom dar a ele a oportunidade de vencer pela 4ª vez a prova mais importante do automobilismo mundial. Olha, e a emoção também, obviamente, quem sentiu foi o Matheus Leist, estreante da categoria, 19 anos, jovem promessa brasileiro, chegou em 13º. Não, ele andou muito bem, aí a gente vê um problema também com o Tony. Você vê, os pilotos, mesmo pilotos experientes, acabaram tendo problema com esse carro. Não foi o caso da Penske, que trabalhou muito bem para dar essa vitória inédita, não para a Penske, claro, mas para o Will Power. Chegou no final, fez aquela cara estranha dele. Ele é um cara muito divertido e ele comemorou demais. Ó, nem ele acredita. Ele disse, eu não acredito. A vitória do Will Power. E muito legal também, né? Que a gente acompanha, a comemoração é com leite. Tá? Uma grande tradição nas 500 milhas de Indianápolis comemorar com leite. Uma história que começou com um piloto lá nos anos 30. Ele bebia, gostava de beber leite. E os caras que produziam leite na época falaram, quer saber, vamos aproveitar essa situação, dar um prêmio. Esse prêmio que inclusive foi revivido pela própria vitória que o Emerson Fittipaldi teve em 93. Isso fez com que a gente tivesse a tradição aumentada e ficou cada vez mais importante tomar o leitinho no final da prova. Próxima etapa, 7ª etapa, Detroit. Vamos lá. Olha, Scott Dixon vence. Quer dizer, aí já começa, né, a mostrar que o campeonato estava pertinho dele. Olha aí o Tony, o Ryan Hunter-Reay foi o segundo, o Tony foi o 14º e o Matheus o 15º. E essa prova é especial porque ela tem uma etapa no sábado e uma no domingo. Tempo para os pilotos recuperarem, né, do primeiro trabalho feito no sábado, mas também para aqueles que não se acertaram muito bem, fica o suplício, fica o martírio, né, de vários pilotos. Não foi o caso do Dixon, que a partir daí mostrava que a Chip Ganassi e ele, com toda a experiência que eles têm, já se encaminhavam para disputar o título da temporada. Bom, foi a primeira vitória do Dixon e nós vimos aquela batida, o carro 19, que é o carro do Pietro Fittipaldi, que estava em recuperação em função de uma batida que ele teve numa outra categoria. Pois é, essa recuperação que acabou atrapalhando um pouco o que a gente poderia ter visto dele dentro da Fórmula Indy nessa temporada. Bom, o Ryan Hunter-Reay, que foi segundo na primeira corrida, venceu essa segunda corrida em Detroit, que foi a 8ª etapa. O Will Power foi o segundo, o Ed Jones o terceiro, o Tony foi o 7º colocado, a melhor colocação do Tony até então, e o Matheus na 14ª. Você vê um pouquinho mais de tempo para entender o circuito, a equipe do AJ Foyt com o Tony Kanaan conseguiram dar aí o brasileiro um carro bem acertado para a segunda prova. E depois de 3 anos e 42 corridas, a vitória aí do Ryan Hunter-Reay. Bom, vamos para o Texas.
E aí aparece ele de novo, com toda a sua experiência, sabe tocar muito bem, sabe economizar pneus, sabe economizar combustível. Fala em combustível, você viu o Matheus aí. Ele mostrou que ele sabe sair rapidinho desse cockpit de um carro da Indy, né? A vitória foi do Scott Dixon. O Simon Pagenaud segundo, o Rossi o terceiro, o Tony 21º, o Matheus 22º. Aí foi a pior corrida dos brasileiros. Pois é, e aí também no Texas a gente vê o início, né, desse difícil entendimento das equipes com relação ao pacote aerodinâmico desse ano. O Dixon, daquele jeito, né, que a equipe Chip Ganassi tem de trabalhar com ele, evoluindo aos poucos. Aí a gente teve acidentes já acontecendo com o pessoal da Penske. Muito bem, 10ª etapa é o Kart Lake. Vitória do Joseph Newgarden, Ryan Hunter-Reay segundo, Dixon terceiro. Sempre estava ali, né? Sempre ali o Dixon. O Tony foi 14º, o Matheus foi 15º. Você vê a diferença do Dixon aí com relação aos outros pilotos, ainda mais o Newgarden, né, que acabou vencendo essa prova. E também foi para Nashville, andando muito bem, acabou, ele é de Nashville, na verdade, na prova de Iowa. O que a gente teve, na verdade, foi a equipe Penske com muitos altos e baixos. Bons resultados em umas provas e abandono em outras. Bom, e tivemos também, né, provas começando à tarde e terminando à noite, né? Isso é um desafio muito grande para acerto do carro. À noite tem um pouco mais de pressão aerodinâmica, é natural, e os pilotos e as equipes têm que ir acertando o carro ao longo da corrida. Bom, aí Iowa, vitória do James Hinchcliffe. Spencer Pigot segundo, Takuma Sato terceiro, Dixon 12º, Tony 17º e o Matheus 22º. Na vitória do James Hinchcliffe. Essa é uma das pistas mais difíceis de andar nesse campeonato. É um oval muito curto e realmente exige demais das equipes. Vamos para o Canadá, Toronto. Mais uma vitória agora do Dixon. Ou seja, aparecendo a estratégia da equipe Chip Ganassi. Já tinham entendido o carro, já sabem como funciona tudo, a calma do Dixon, e aí eles começam a buscar e a conquistar os bons resultados que no final do ano lhe daria o título da temporada. E outro bom resultado do Vikings, né? Mais uma vez andando muito bem. Ele o grande destaque dessa temporada, sem dúvida, viu, Dudu? Bom, o Robert Wickens, né, que foi o Hulk do ano, né, apesar dele já ter corrido, né, em outras categorias. Bom, aí nós vamos para Mid-Ohio, 13ª etapa de 17. A vitória foi do Alexander Rossi, Robert Wickens foi o segundo e o Paulo o terceiro, Dixon o quinto. Tony o 18º, Matheus o 19º e a volta do Pietro Fittipaldi na 23ª posição. A recuperação física heróica, a gente pode dizer, né, do Pietro, sempre trabalhando muito bem, muito convicto do caminho que ele tem dentro do automobilismo. Portanto, a vitória aí foi do Alexander Rossi, que estava sempre colado no Dixon, né? Mais um piloto que também mostrou muita competência. Ele com a equipe do Michael Andretti, né? Esse ano eles andaram muito bem de novo. Também tiveram seus problemas de altos e baixos em termos de resultado, mas pela estrutura conseguiram entender bem o pacote aerodinâmico da Indy nesse ano. O Rossi, né? Que andou dando umas portadas aí no início da temporada, né? Bom, agora estamos na 14ª etapa, Pocono, que teve a vitória novamente do Alexander Rossi. Bom, aí esse lance, né, essa batida, esse momento foi a pior da temporada. O Robert Wickens foi, né, pro muro, do muro ele foi pro alambrado de segurança. E ali a gente viu o carro 19 do Pietro. A corrida ficou parada por quase 2 horas, né? Que os pilotos não queriam correr enquanto não consertassem o alambrado. E a vitória do Alexander Rossi, né? E aí toda a preocupação com o Robert Wickens, né? Aliás, vamos rever de novo a imagem desse acidente, porque, olha, ele vai lado a lado. E aí toca roda com roda.
Dudu, essa pista é uma pista muito rápida, é uma pista muito larga. O Vikings estava tendo bons resultados ao longo de toda a temporada, estava brigando ali por uma melhor posição ao longo da corrida. Esse toque não é uma coisa impossível de acontecer em nenhuma posição, quer dizer, é uma fatalidade desse tipo de prova. Agora, o que a gente teve de bom? Né? Primeira reação dos próprios pilotos, a reação da equipe de resgate, o pronto atendimento para a recuperação de todo o alambrado. E a gente pode dizer o seguinte, por conta da segurança desse carro, o Robert Wickens ainda está vivo, porque a gente olha e quantas vezes a gente for olhar, a gente vai ficar assim assustado com a violência desse acidente. Na minha opinião, o fato de não ter soltado o motor do chassi provocou a maior consequência para o piloto. Porque quando solta o motor do chassi, você tem menos peso fazendo impacto no corpo do piloto. Como isso não aconteceu, e isso é uma coisa que a Indy também estuda, está estudando, por que é que esse motor não soltou? Porque o natural é desse motor sair do cockpit imediatamente, da célula de sobrevivência. E não aconteceu isso dessa vez. E quando ele vai, né? Quando ele vai pro alambrado, né? A desaceleração é muito grande. Muito forte. E olha aí, oficialmente ele ficou paraplégico. Sim. Né? Ele teve uma lesão na coluna cervical. Lógico, todos estão trabalhando com a perspectiva dele voltar a andar. Ele está se mostrando um guerreiro, um cara que tem muita convicção de que vai conseguir recuperar os movimentos da perna. E lógico que ele é parte de toda a torcida, das nossas preces, para que ele seja mais um piloto a mostrar a competência, não só nas pistas, mas também fora delas, nesse trabalho de recuperação, que é uma grande inspiração para todos nós. Sem dúvida. E não é impossível ele se recuperar. Não, de jeito nenhum. Tanto em termos de tecnologia, como no próprio trabalho que está sendo feito com ele. Bom, e aqui está todo mundo, né? Todos aqueles que amam o automobilismo, todos torcendo para a pronta recuperação do Robert Wickens. Vamos para a 15ª etapa da temporada 2018. A etapa de Gateway, com a vitória do Will Power. A volta num circuito bem difícil, muito interessante porque duas curvas bem diferentes, uma de raio longo, outra de raio mais curto. Para acertar o carro é difícil e aí a gente começa a ver os limites, né, das equipes menores. O Sebastian Bourdais acabou acertando o muro logo no começo da prova. Ó, aí a ultrapassagem para cima do Dixon, que o Dixon falou, eu não vou querer brigar muito não, né? Ele já estava em busca do título, então ele falou, deixa eu ficar quietinho aqui. A vitória foi do Will Power, Rossi foi o segundo, Dixon foi o terceiro. O Pietro foi 11º, o Tony 13º e o Matheus o 16º. Portland, olha o japonês aí, Takuma Sato. De vez em quando ele aparece ganhando algumas provas importantes. E também na volta de circuitos, né? O Portland há muito tempo não recebia a prova da Indy, a gente viu toques, batidas acontecendo. E aí, aquele lance que você fala, se o cara tem sorte numa coisa dessa, ele com certeza vai ser campeão. O Scott Dixon foi colhido nesse acidente, ficou com o carro no meio daquele poeiraço. E ele consegue tirar o carro daquela situação e voltar para marcar pontos importantes. Foi 5º lugar no final da corrida, um verdadeiro milagre. Aliás, ele ficou, parece que estava numa caverninha assim, né? Bom, o Ryan Hunter-Reay foi o segundo, o Bourdais o terceiro, o Dixon o quinto, o Pietro foi nono, o Tony 11º, o Matheus 14º. Agora estamos na última etapa, a etapa de Sonoma. Bom, e aí o título para o Scott Dixon, que não queria arriscar nada. Não precisava, né? A equipe Chip Ganassi e toda a tranquilidade de um cara com a experiência que tem o Dixon não iriam se expor realmente. Fizeram o que era para ser feito. Fizeram para o gasto e conseguiram com a segunda colocação garantir mais um título. Muito bem, tá a vitória do Ryan Hunter-Reay, Scott Dixon o segundo, campeão da temporada 2018, Will Power em terceiro, o Tony foi 12º, Pietro 16º, o Matheus foi o 19º. E assim terminou a temporada 2018. Vamos ver como é que ficou a classificação geral da temporada. Tá aí o Dixon com 57 pontos à frente. Rossi o segundo. O Rossi também fez uma temporada muito boa. O Will Power foi o terceiro. Lembrando que as 500 milhas de Indianápolis e a última corrida, a pontuação é em dobro. E isso favoreceu demais o Will Power, que venceu, né? Ganhou tudo no mês de maio. Ganhou o GP e ganhou as 500 milhas. Muito, a quarta colocação foi do Ryan Hunter-Reay.
Vamos ver agora a classificação dos brasileiros. O Tony foi o 16º, o Matheus o 18º. São os dois pilotos brasileiros que fizeram a temporada toda, né? Aí o Pietro ficou em 26º e o Hélio, que correu 2 provas, correu o Grande Prêmio de Indianápolis e correu as 500 milhas. O Helinho ficou em 32º. Muito bem, vamos com o calendário agora da temporada 2019, que nós tivemos uma mudança, né? Dia 10 de março, St. Petersburg abre a temporada 2019. Depois, 24 de março, nós vamos ter, né, Austin, no Circuito das Américas. A estreia dessa pista. Estreia. Dia 7 de abril, Alabama. Dia 14, Long Beach. Aí o Alexander Rossi. 11 de maio, nós teremos GP de Indianápolis. E aí, 26 de maio, 103ª prova, 500 milhas de Indianápolis. A grande prova do automobilismo mundial. Grande prova e a gente espera, torce muito para que o Helinho tenha a chance de voltar para buscar a 4ª vitória dele. Bom, aí rodada dupla. Primeiro e dia 2 de junho, Detroit, Texas. Grande desafio do oval, rapidíssimo, desafiador, o mais desafiador de todos. Dia 8 de junho, 23 de junho, Road America. É quase uma pista europeia nos Estados Unidos. Dia 14 de julho, Canadá, Toronto. Lugar apertadíssimo. Para você andar bem aí, tem que ter muita sorte também, viu? 20 de julho, Iowa. É aquele oval curtíssimo que eu já falei. É dos mais difíceis para acertar o carro. 28 de julho, Mid-Ohio. Essa é uma pista deliciosa. Os pilotos gostam muito de acertar, de andar por aí. 18 de agosto, Pocono. Muita velocidade. Eu me assusto sempre com essa pista. Não gosto. 24 de agosto, Gateway. É aquela pista, né, com 2 ângulos diferentes nas 2 curvas que eles têm. 1º de setembro, Portland. De volta à costa oeste norte-americana, um lugar maravilhoso. Você devia conhecer essa pista, viu? Você vai gostar. Bom, e aí 22 de setembro, fechando a temporada 2019, Laguna Seca. Fernando Alonso vai tentar aí a tríplice coroa. É, ele tem muita chance, vai estar numa equipe, a equipe McLaren já anunciou que está com o pacote, inclusive com o motor Chevrolet. Ele já começou a fazer esse trabalho para buscar a vitória nas 500 milhas de Indianápolis. Ele bateu na trave, ele chegou muito perto andando de motor Honda em 2017. Agora não, agora ele vai ter uma dedicação muito grande para buscar essa vitória. É um dos grandes destaques dessa temporada de 19. Bom, e aliás a equipe vem 100%, não vai fazer parceria com ninguém, né? É. Isso é muito importante do ponto de vista técnico e também uma perspectiva de que a McLaren vai fincar pé nos Estados Unidos para fazer não só esta participação, mas a partir de 20 ficar bem mais tempo, ter o ano inteiro um time formado e mantido nos Estados Unidos também. Bom, e o que você acha? Eu acho que o Fernando Alonso é sempre um piloto que a gente tem que contar com ele, né, na briga pela vitória. É um cara muito rápido, extremamente competente, convenceu a todos enquanto esteve na Fórmula Indy, andando nessas 500 milhas. E eu acho que agora, com mais tempo para se dedicar aí, vai ser osso duro de roer. É um cara para a gente contar, sim, para brigar pela vitória. Muito bem, então, olha, vitória do Dixon na temporada, vamos torcer e vamos ver todo esse talento também do Fernando Alonso na temporada 2019. Celso, vamos lá, vamos torcer também para os brasileiros. Não vai fácil, mas vamos torcer, né? A gente gosta de acelerar, a gente gosta de automobilismo. Claro que se tiver brasileiro vencendo é ainda mais legal, mas a Fórmula Indy deixa sempre a gente com muitas emoções para conferir e a parte técnica também é algo imperdível em todas as temporadas. Muito bem, março começa a temporada 2019 da Fórmula Indy. A gente espera você aqui na Band. Grande abraço, essa foi a retrospectiva 2018 e uma homenagem a Scott Dixon, campeão da temporada 2018.